Olá e sejam bem-vindos à Naipalc TV Magazine. O dia 10 de junho, o dia de Camões, de Portugal e das comunidades portuguesas, é sempre celebrado com carinho, um pouco por toda a parte onde se encontrem portugueses. Fico agora a saber um pouco mais sobre a história e verdadeiro simbolismo desta data tão portuguesa. O Dia de Portugal é uma data que se vive de uma forma particularmente intensa nas comunidades portuguesas espalhadas pela diáspora. Uma forma de sentir o país dentro e fora das fronteiras. Poderia ter-se pensado numa data associada a um ato heroico em contexto de batalha, por exemplo, mas no caso de Portugal não é bem assim. O dia escolhido é o dia 10 de junho, data que assinala a morte daquele que é o poeta português mais reconhecido da literatura nacional. Refiro-me a Luís de Camões, o autor do poema épico Os Lusíadas. O título é revelador de um tom de homenagem aos feitos gloriosos lusos. O poema, publicado em 1572, é composto por 1102 estrofes constituídas por 8 versos que rimam sempre da mesma forma. Um modo único de se debruçar sobre os feitos gloriosos dos descobrimentos do século XVI, onde se enaltece o papel decisivo de Vasco da Gama. A primeira referência legal que declara o dia da Festa Nacional e da Grande Gala remonta ao ano de 1880, na sequência de um decreto das Cortes Reais em que Dom Luís I assinalou os 300 anos da morte do poeta. Durante o Estado Novo, o dia 10 de junho era conhecido como o Dia de Camões, de Portugal e da Raça. Com uma filosofia distinta, no ano de 1977, a Terceira República converteu-o no Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Atualmente, o número de imigrantes portugueses, sem contar os descendentes, supera os 2 milhões, o que significa que mais de 20% da população de 10 milhões reside no estrangeiro. Apesar de viverem fora, Portugal continua a viver em cada um dos imigrantes que não deixam o Dia de Camões cair no esquecimento, continuando a partilhar com o mundo histórias, tradições e sabores do seu país. Mantém-se assim o espírito camuniano de enaltecimento dos feitos lusos vivo em cada português, onde quer que estes se encontrem. At Farmingville Masonry and Concrete Supply, we'll help you bringing your projects to life with the highest quality. We supply all pavers and a unique variety of brick and stone. For your landscaping needs, you can choose from a vast array of gravel, mulch, sand, and topsoil. We also supply bulk materials and expertise when it comes to outdoor living. Farmingville Masonry and Concrete Supply, the supplier you can trust. Central Sewer Service in Westchester County. Your emergency is our commitment. Superior Contracting of Westchester Corp. For superior construction solutions. Alps Farm Certified Black Angus Breeder. Quinta Restaurant, Unforgettable Flavors in Pearl River. O Centro Comunitário de Spring Valley é um exemplo de resiliência no sentido de manter vivas as tradições portuguesas na região. Abriu as portas nos anos 70 no estado vizinho New Jersey e, apesar das suas sucessivas alterações da localização geográfica, nunca perdeu a sua identidade. É muito importante para mim, para que a nossa tradição não morra, para que o português seja reconhecido lá fora, neste caso. E alguém tem que o fazer. É este espírito persistente que tem estado na base da inspiração do Portuguese American Community Center of Spring Valley desde meados da década de 70, e Ruben Santos personifica a tenacidade que se mantém até hoje. Eu tentei conhecer a comunidade, um bocado de quem são as pessoas, como são as pessoas. Foi então que eu apercebi-me um bocado do envelhecimento das comunidades, em geral, e a nossa não é a exclusividade. E para mim, eu penso que, e quero e vou fazer o que eu puder, de tentar lentamente educar os jovens a interessarem-se, porque assim, se os jovens tiverem um bocado de interesse em vir ao clube, o clube vai estar sempre aberto e vai estar sempre aqui para mim também, para poder servir. Este serviço prestado à comunidade conta já com mais de 40 anos. Este centro nova-iorquino abriu oficialmente as portas em 1975, curiosamente no estado vizinho em Woodcliff Lake, em New Jersey. A mudança para Nova Iorque aconteceu apenas no início da década de 80. Em 2011 compraram o edifício no qual se encontram e depois de um período que estiveram fechados para obras, reabriram as portas em 2017. Um esforço que tem caracterizado a sua identidade, não deixando o governo português indiferente. E o movimento associativo português no estrangeiro transmite muito essa ideia que, independentemente das dificuldades, que independentemente das gerações que hoje estão menos, digamos, disponíveis para o trabalho das coletividades, das associações portuguesas, continua a haver dirigentes que dão a cara e que encontram formas
de superar também as dificuldades que as associações encontram, de estruturalidade financeira, terem pessoas associadas às suas atividades, e o caso da associação que me fez referência é mais uma prova disso, e que nós, com toda a honestidade, eu como sou deputado eleito à Assembleia da República, só posso congratular-me e manifestar até o meu agradecimento pela capacidade que tem de tentar, através dos anos, independentemente das dificuldades, perpetuarem essa presença portuguesa através do movimento associativo. Um esforço que para os membros deste centro comunitário é fácil de entender. A nossa intenção era sempre termos uma casa própria. Termos uma casa onde nós pudéssemos juntar a família, pudéssemos ensinar os nossos filhos a cultura portuguesa, a escola portuguesa. Formámos vários comitês, tivemos uma organização chamada Tiro e Pesca, formámos uma equipa, fazíamos tiro aos pratos, fazíamos eventos de pescaria, portanto, a nossa intenção, pelo menos a minha intenção, desde o princípio, desde que cheguei aqui, desde 77, que me agreguei ao clube, foi sempre com saudade de Portugal. Ao longo dos anos, as saudades de Portugal foram assumindo diferentes contornos e resultaram numa obra e conduta que explicam os elevados níveis de integração com a comunidade local. As nossas instalações não eram próprias para ter crianças, porque nós tínhamos umas instalações bastante abertas, mas onde tínhamos licor e não tínhamos condições para ter as crianças na escola. O Meyer conseguiu-nos uma sala de aulas que nós usámos no middle school, da pública, usávamos a sala de aulas 3 vezes por semana. Portanto, para ter a ideia da relação que nós criámos com as autoridades locais. E eu acho que é muito importante qualquer clube ter uma relação com as autoridades locais, porque isso leva-nos a nós sermos conhecidos na comunidade e termos o apoio que nós realmente precisamos. No entanto, não é exclusivamente a portugueses ou lusodescendentes que a Escola Fernando Pessoa dá as boas-vindas. Pronto, eu não estou casado com uma portuguesa, estou casado com uma americana e há muita gente nesta comunidade que também não está casado com portuguesa. Mas às vezes as nossas mulheres também gostavam de aprender o português e estamos a pensar talvez dar uma oportunidade às pessoas de idade, se queres aprender, sem ser português, aprender o português. Também é uma das possibilidades que nós estamos a pensar fazer aqui na escola. Para além da preservação e promoção da língua portuguesa, este Portuguese American Community Center funciona igualmente como uma janela aberta para o universo da gastronomia lusa, graças ao esforço incansável das senhoras auxiliares da cozinha. Tanto eu como as minhas colegas temos que dedicar aí 2, 3 dias antes, às vezes até uma semana, para organizar e fazer as compras e organizar tudo, né? Tudo depende da refeição que está previsto. Há refeições muito complicadas. Pratos e desafios que têm sido contornados com o ânimo habitual e que já resultaram num reconhecimento por parte de líderes políticos em Portugal. Lá na minha aldeia fizeram uma grande festa à minha chegada, ao Presidente da Câmara. Nunca na minha vida esperava de uma coisa destas, não é? O reconhecimento é igualmente expressado pelo Presidente da coletividade, que não esconde o orgulho perante o esforço da sua equipa. Tenho aqui uma equipa espetacular. Quero agradecer-los todos, a malta que está a trabalhar junto comigo, quero agradecer a todos que têm sido malta impecável, têm sido meus amigos e nós, depois desses anos todos, ganhamos amizades, ganhamos experiências e é um desafio, é uma que nós fazemos aqui. Muito bem. E estou muito orgulho do trabalho que estamos a fazer, sim. No sentido de manter este centro comunitário ativo, o apoio das gerações vindouras é essencial. Daí o Presidente esforçar-se de modo a tornar a coletividade o mais apelativa possível. Eu estou a trabalhar com a minha equipa em arranjarmos, talvez, criar aqui motivos para... criar aqui certas condições para recebermos os jovens. Estamos a pensar em fazer aqui uma sessão de bingo todos os fins de semana, talvez para os jovens aparecerem. Estamos a pensar de abrir uma sala de jogos lá embaixo no Rechão, para ver se realmente os jovens começam a aparecer e também depende da escola também e depois para os pais se incentivarem a aparecer também. Se a escola começar a funcionar agora para setembro, se Deus quiser. Ruben de Santos é um jovem que cresceu em Portugal e ao deparar-se com o coletivo não ficou indiferente, tornando-se num exemplo a seguir. Representa deste modo esperança para a continuidade da instituição. Para mim fez-me reviver Portugal e o quanto eu gosto das nossas tradições. E a partir dali eu disse, não, eu preciso fazer parte de um clube, eu quero ajudar, eu gosto disto. Um gosto que se pretende de momento incutir nos mais jovens, de modo a que se associem ao bom exemplo de Ruben e de todos os voluntários que integram a equipa do Portuguese American Center de Spring Valley.
Uma coletividade que ao longo dos anos se mostrou essencial para a cooperação entre a comunidade portuguesa da região e os seus líderes políticos, sem nunca deixar de celebrar Portugal. Um esforço resiliente que, ao que tudo indica, não ficará por aqui. Pride and dedication have been guiding Sandra Santos Lacey's approach to real estate. Transparency and unmatched customer service skills make Sandra a leader in her field. Whether you are buying or selling in the region of Westchester, Sandra's vision and work ethic will turn your dreams into an achievable reality. With a vast array of Coldwell Banker marketing tools, the sky is the limit. Call now and schedule your appointment. Sandra Santos Lacey, the partner you need for your real estate goals. Lusíadas Restaurant in Mount Vernon, the delight of truly authentic Portuguese cuisine. Douglas Alleman. Contact Ileta Veloso and join our Franklin Square or Great Neck offices. Do you need insurance? Then rest assured that you'll be in good hands with State Farm and Eloy Barreiros in Ossining. Celso Lemos, Portuguese excellence at our flagship boutique in New York City. Zito dos Santos é agente e treinador de futebol que ficará para a história da Universidade de Concórdia em Nova Iorque. Como jogador deu o seu contributo nos Estados Unidos, em Portugal e até na Finlândia. Vamos conhecê-lo. José dos Santos, ou Zito, como é conhecido no mundo do futebol, é um caso de sucesso transatlântico. Natural de Coimbra, com 9 anos emigrou com a família para os Estados Unidos, onde apurou o gosto pela modalidade. Integrou o primeiro plantel dos Westchester Flames no ano da sua fundação, em 1999, e pode orgulhar-se do seu talento ter resultado num lugar na equipa da Universidade New York Institute of Technology, onde se licenciou com uma respectiva bolsa de estudos. Hoje, cabe-lhe a responsabilidade de servir de bom exemplo para as novas gerações como treinador do Westchester Flames, tendo dado igualmente o seu contributo a um nível universitário, fazendo história ao elevar a qualidade do futebol na Concordia College de uma forma nunca antes vista. Um feito que requer muita disciplina dentro e fora do campo. Sendo treinador de faculdade é como se seja um clube profissional. Nós temos um orçamento e temos X dólares que temos que aplicar a nível atlético ou académico. Então nós sempre referenciamos a importância de estudar também para os miúdos, porque sem isso um treinador prefere um jogador que seja não tão bom jogador, mas melhor aluno. O ênfase ao nível do aproveitamento dos estudantes é fácil de entender num país onde o valor das propinas de ensino superior pode oscilar entre uma média anual de 20 mil e 40 mil dólares, dependendo de se tratarem de universidades públicas ou privadas. E perante o grau de exigência do treinador, os atletas universitários responderam da melhor maneira. Quando eu trago jogadores para cá, eles têm que ser pessoas que têm os mesmos valores que eu e os mesmos objetivos. Quando eu comecei aqui, eu falei com a diretora da escola e disse que queria pôr o futebol no mapa nos Estados Unidos e conseguimos trazer os jogadores com as características que eu queria. E de aí nós conseguimos acabar este ano em 17º a nível nacional, que é uma coisa que a escola nunca tinha feito, não tão pouco, nunca tinha sido ganho o conference, nunca. Já não estava nos rankings nacionais já há 21 anos e conseguimos fazer história. Caso não tivesse ficado claro, a vitória da Conference é equivalente a vencer a Liga Regional, que serve de apuramento para o Campeonato Nacional. Um feito que é resultado direto da visão e experiência do treinador luso-americano. Well, you need to find a balance. You need to understand what you want and what you need. So you need to set your priorities very clear. That's only if you know what you want. If you don't know what you want, you're probably just going to be here for fun and maybe not progress, you know. But if you sit down, think about it, be clear with what you want, then you're going to be very serious. And then you're going to get what you want, because that's professionalism. Zito dos Santos personifica o saber aproveitar das oportunidades. Nos tempos de jogador universitário, sagrou-se o melhor marcador da região e 10º ao nível nacional. Números que resultaram num carimbo no passaporte rumo ao Campeonato Português, onde jogou no Anadia, emprestado pela Académica de Coimbra, integrou o plantel do Valenciano, desta feita no empréstimo pelo Guimarães, jogou ainda no Marítimo, Mogadorense, Ovarense, Tondela, Capelense e terminou a carreira com chave de ouro como avançado do Tampere United na primeira divisão finlandesa. Um percurso como jogador que o deixa numa posição privilegiada para apoiar da melhor maneira uma nova geração de talentos, já que no mundo do futebol nem tudo o que brilha é ouro.
Normalmente nós passamos muito tempo sozinhos. Não é o que aparece na televisão, é glamour, casas grandes, carros, não. Nós, a maior parte do tempo, estamos sozinhos com um colega ou dois de casa, se partilhamos casa com eles. Por exemplo, no meu caso, quando eu estive nos Açores, não tinha família nenhuma. Passava a maior parte do tempo ao telefone com a minha mãe ou familiares. Então, essa parte psicológica, ter esse apoio de querer pegar no telefone e falar com alguém, acho que é importante para os atletas. A componente psicológica saudável mostrou-se decisiva na vida do jogador. Revela que, em parte, aprendeu com o bom exemplo do pai, José dos Santos, ou Tomé, como é conhecido. Também ele um jogador que foi referência. Destacou-se no Sporting da Beira, em Moçambique, e foi decisivo na subida do Anadia para a 2ª Divisão. Um bom exemplo que se tem refletido na carreira de Zito. Num clube de pequena dimensão nos Açores, eu estive no Capelense, que fui para lá quando saí de Alvarense e para a Finlândia, que estava a lutar para não descer de divisão. Cheguei lá na segunda volta do campeonato e nós não perdemos um jogo e acabámos por safar. Acho que isso foi bom para mim, porque eu fui muito criticado ao ir para lá, porque ia para uma divisão da 3ª divisão, não é? Mas eu acho que as pessoas têm que ser humildes e sempre acreditar no valor, independentemente de onde estão a trabalhar. Uma humildade e coragem que fizeram com que o avançado tivesse brilhado à baliza também. Estava na Alvarense, na altura, na 2ª Liga Portuguesa, a jogar contra os Chaves. O nosso guarda-redes, que era o Rui Correia, um jogador internacional com muita experiência, magoou-se. Derivado à situação financeira que o Alvarense estava a ultrapassar naquele momento, jogadores sem receber e não poderem inscrever novos jogadores, inclusive o nosso júnior guarda-redes, eu levantei o braço e saí de avançado para a baliza sem experiência nenhuma. Acabamos por perder esse jogo contra os Chaves 3-1. Eu faço um penalti sobre o Cássio, que era um craque, que teve uma carreira brilhante também. No jogo a seguir, ou no último jogo da época, contra o Beira-Mar, que não tinha perdido nenhum jogo, com trutas como o Miran, craques da bola mesmo, a apostar tudo para subir, perderam contra nós e eu na baliza. A ética e o fair play de Zito dos Santos manifestaram-se frequentemente ao longo do tempo. E o incidente trágico do avançado benfiquista húngaro Miklos Feher, que faleceu em campo em 2004, vítima de um ataque cardíaco, não deixou o atleta indiferente. Eu, sendo avançado como ele, sempre usei a camisola número 9. Depois desses incidentes, eu comecei a usar a camisola número 29, em honra a ele. Ninguém sabe o porquê, mas agora já ficam a saber porquê que eu mudei o meu número. O misto de visão e preocupação pelos seus atletas tornam hoje Zito dos Santos igualmente num agente de futebol da FIFA ou intermediário de sucesso, trabalhando para a reconhecida First Wave Sports International. Mostra-se deste modo decisivo na carreira dos craques do amanhã. O primeiro grande sucesso foi o Michael da Fonte, um miúdo que eu apanhei no Westchester Flames, onde eu trabalho, vi lá o treinar, falei com o treinador, pedi ao treinador na altura para metê-lo noutra posição, que achava que ele poderia render e chegar ao próximo nível. Peguei nele, depois de o ver, gostei do que vi, falei com ele, assinei contrato com ele, levei-o para Portugal, o primeiro clube foi para o Espinho, na altura estava na 2ª Divisão B, fez muito bom trabalho, passados 2 anos voltou para os Estados Unidos. Longa história, conseguimos com que ele assinou o contrato 4 anos com o Colorado Rapids, na MLS, e também a trabalhar já com o Stefani nessa altura. Conseguimos que isso acontecesse para ele, infelizmente ele não acabou por acabar o contrato dele 4 anos, mas foi um sucesso bom porque foi um miúdo descendente português que não falava uma palavra de português, pegamos nele aqui, levamos para lá, aprendeu a falar português e teve sucesso. De momento, Zito empenha-se em somar histórias de sucesso que resultam na concretização dos sonhos de atletas que veem no futebol uma meta e revela que a First Wave Sports mostra-se disponível para uma avaliação e devido acompanhamento. Só seria eles irem ao website da página da empresa, que é o firstwavesportsinternational.com, ou podem também mandar um e-mail para mim, que é zito@firstwavesportsinternational.com. E daí nós temos uma equipa que faz essa tal avaliação, coisas que outras empresas talvez não tenham, que estão a liberar mais tempo para os agentes trabalhar na certa área que precisamos e não temos de estar a analisar vídeo, temos uma equipa para fazer isso. No caso de atletas que busquem apoio de agentes, o treinador deixa um conselho. Joguem pelo jogo, não por eles, porque a maior parte dos jogadores, quando sabem que alguém está a observar, tentam fazer demais e a lindeza do jogo é a simplicidade do jogo. Portanto, se abstraiam, trabalhem. Desfrutem e aproveitem o momento. Tudo acontecerá na hora certa quando terá que ser. É este o lema que tem inspirado Zito dos Santos ao longo da sua carreira no mundo competitivo de futebol.
Uma forma de estar que tem resultado num contributo nobre como jogador, agente e treinador, partilhando hoje com os seus atletas valores e ensinamentos que os tornam não só jogadores de sucesso, como também melhores seres humanos. Mendes Painting, professionalism guaranteed in every project. Casa de Paco, local fresh cuisine for everyone. Pac Spring Valley, keeping Portuguese traditions alive in the region. Ocean Oyster Bar, because the world is your oyster. E de modo a organizar melhor o seu plano de festas, fica agora com o que temos em cartaz. É sempre um prazer estar na sua companhia, mas hoje teremos de ficar por aqui. No entanto, se gostou do episódio, partilhe, comente e deixe as suas sugestões. O momento musical ficará ao cargo da simpática banda da região de Coimbra, os Red, que são também grandes amigos da comunidade portuguesa da costa leste dos Estados Unidos. Nós voltamos dentro de um mês. Até lá, fico muito bem. Olá malta, olá pessoal, nós somos os Red, queremos mandar um grande abraço para todos os imigrantes que estão nos Estados Unidos. Este ano éramos para estar aí, infelizmente não conseguimos, já sabemos porquê. Espero para o ano haja nova oportunidade. Grande abraço para todos vocês, fiquem com um momento nosso, fiquem bem, tchau! O que faz falta é animar a malta, o que faz falta. O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta. Quando nunca a noite foi dormida, o que faz falta. Quando a raiva nunca foi vencida, o que faz falta. O que faz falta é animar a malta, o que faz falta. O que faz falta é acordar a malta, o que faz falta. Infância, o que faz falta. Tu sabes que vai a dança, o que faz falta. O que faz falta é animar a malta, o que faz falta. O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta. Então te morde a canela, o que faz falta. Uma caneleira. Quando a esquina há sempre uma cabeça, o que faz falta. Uma esquina. E o que faz falta é animar a malta, o que faz falta. O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta. O que faz falta é animar a malta, o que faz falta. E o que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta. Desconfortável pela ponte, com o cabelo a voar. Loura abrasador e a pressa de chegar. Discurso da Ray-Ban e o cantante a partir. Cassete os Ramones para a gente curtir. Eu para a costa, aqui vou eu cheio de pica. De Lisboa vou fugir, vou para o sol da Caparica. Aqui vou eu para a costa, aqui vou eu cheio de pica. De Lisboa vou fugir, vou para o sol da Caparica. Abancado na esplanada mesmo à beira do mar. Veja na mesa para refrescar. Ao longo da praia sob sol verão. As miúdas da costa são uma tentação. Eu para a costa, e vou eu cheio de pica. De Lisboa vou fugir, vou para o sol da Caparica. E vou eu para a costa, e vou eu cheio de pica. De Lisboa vou fugir, vou para o sol da Caparica. De Lisboa vou fugir, vou para o sol da Caparica. De Lisboa vou fugir, vou para o sol da Caparica. Este programa teve o patrocínio de At Farmingville Masonry and Concrete Supply, we'll help you bringing your projects to life with the highest quality.
We supply all pavers and a unique variety of brick and stone. For your landscaping needs, you can choose from a vast array of gravel, mulch, sand, and topsoil. We also supply bulk materials and expertise when it comes to outdoor living. Farmingville Masonry and Concrete Supply, the supplier you can trust. Central Sewer Service in Westchester County. Your emergency is our commitment. Superior Contracting of Westchester Corp. for superior construction solutions. Alps Farm Certified Black Angus Breather. Quinta Restaurant, unforgettable flavors in Pearl River. Pride and dedication have been guiding Sandra Santos Lacey's approach to real estate. Transparency and unmatched customer service skills make Sandra a leader in her field. Whether you are buying or selling in the region of Westchester, Sandra's vision and work ethic will turn your dreams into an achievable reality. With a vast array of Coldwell Banker marketing tools, the sky is the limit. Call now and schedule your appointment. Sandra Santos Lacey, the partner you need for your real estate goals. Lusíadas Restaurant in Mount Vernon, the delight of truly authentic Portuguese cuisine. Douglas Alleman. Contact Ileta Veloso and join our Franklin Square or Great Neck offices. Do you need insurance? Then rest assured that you'll be in good hands with State Farm and Eloy Barreiros in Ossining. Celso Lemos, Portuguese excellence at our flagship boutique in New York City. Mendes Painting, professionalism guaranteed in every project. Casa de Paco, local fresh cuisine for everyone. Pac Spring Valley, keeping Portuguese traditions alive in the region. Ocean Oyster Bar, because the world is your oyster.